Bem-vindo a mais uma videoaula do 11º ano no Matemática Simples. Vamos mudar de assunto, vamos começar a falar de polinómios, mais propriamente da divisão de polinómios e da regra de Ruffini. Ora, comecemos por fazer a divisão euclidiana de polinómios e temos aqui um exemplo na sebenta em que estamos a dividir o polinómio, o nosso dividendo é o polinómio 4x à quarta menos x ao quadrado mais 6x mais 7. Estamos a dividi-lo por 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Ora, como é que este procedimento é feito? Isto é muito repetitivo, isto é quase um algoritmo aqui que passa normalmente por três passinhos bastante simples que envolvem operações com polinómios. Ora, a primeira coisa que vamos fazer, colocar o dividendo aqui do lado esquerdo e o divisor do lado direito. Não sei se já repararam que há aqui um 0x ao cubo. Porquê? Porque nós vamos tentar organizar toda a informação por colunas. Por baixo do x à quarta só vamos meter polinómios com grau 4, monómios de grau 4. Por baixo do x ao cubo, monómios de grau 3 e por aí fora. Quanto mais bem organizados forem, melhor isto corre. Ora, depois de feita esta ordenação dos nossos monómios dividendo por ordem decrescente, há quem não meta aqui o zero, há quem meta apenas um espaço, mas arranjem maneira disto não ficar depois encavalitado. Vai-vos simplificar muito o processo de divisão. Depois disso, do lado direito, claro, metemos o divisor e vamos começar com o nosso primeiro passo, que consiste em dividir o monómio de maior grau do nosso dividendo com o monómio de maior grau do nosso divisor. Ou seja, dividimos 4x à quarta por 2x ao quadrado. Dividimos os números, dá 2, e dividimos aqui as nossas potências de x subtraindo os expoentes. E este valor vem aqui para baixo ter com o nosso quociente. Este é o primeiro passo. O primeiro passo está feito. Segundo passinho deste nosso procedimento. Vamos multiplicar o 2x ao quadrado aqui em baixo por todos os elementos que aparecem lá em cima no divisor. E vamos escrevê-los aqui por baixo dos nossos monómios do dividendo, sendo que convém mudar o sinal. Quando vocês fizerem esta passagem, por exemplo, 2x ao quadrado vezes menos 1 dá menos 2x ao quadrado, mas aqui em baixo escrevemos mais 2x ao quadrado. Repetimos o processo com o 3x. 2x ao quadrado vezes 3x dá 6x ao cubo. Passa para aqui, menos 6x ao cubo. E finalmente a última multiplicação. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado dá 4x à quarta, que vem para aqui com menos 4x à quarta. Ora, não sei se já repararam, isto vai acontecer sempre, estes dois monómios vão ser simétricos. Aliás, isto conclui o nosso segundo passo e passamos ao terceiro, que consiste em apenas somar a linha de cima, todos os elementos da linha de cima, não se esqueçam, com todos os elementos da linha de baixo. Estes dois aqui cortam sempre, se não cortarem de qualquer coisa no vosso algoritmo de divisão que não correu bem, estes somados dão menos 6x ao cubo, este dá x ao quadrado, este dá 6x e este dá 7, porque estes dois aqui não somam com ninguém, estão sozinhos. Terminado este processo, vamos ver se o grau do que aparece aqui, que será o nosso potencial resto, será ou não será inferior ao grau do divisor. Porque enquanto não for inferior, o procedimento tem que se repetir. Ok? Então vamos repetir o processo. E agora dividiríamos aqui o menos 6x ao cubo novamente pelo 2x ao quadrado, que dá menos 3x, e colocamos aqui e repetimos todo o processo. Multiplica, multiplica, multiplica. Portanto, para o primeiro dá mais 3x, passou aqui para baixo com menos 3x. Aqui já está a divisão completa. Menos 3x vezes menos 3x dá menos 9x ao quadrado, passa para aqui 9x ao quadrado, portanto por baixo desta linha. E, finalmente, menos 3x vezes 6x ao quadrado dá menos 6x ao cubo, passa para aqui mais 6x ao cubo. Para não variar, estes dois cortam, somamos estas duas linhas e ainda vamos precisar de fazer mais um passinho, porque o grau deste nosso resto parcial ainda é igual ao grau de divisor. Só quando for inferior é que o processo termina. E depois fizemos isto com o 5, repetiu o procedimento todo. Finalmente, temos aqui o nosso resto desta divisão, que é claramente de grau inferior ao divisor. Portanto, dividendo, divisor, quociente e resto, há uma relação entre estes polinómios. Aliás, até há duas expressões que relacionam estes polinómios. O dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Há alguns exercícios em que eles pedem só para dizer qual é o dividendo e dão o quociente, o divisor e o resto. Esta expressão pode ser muito útil. E também a expressão de dividendo sobre o divisor é igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Portanto, este a dividir por este dá igual ao quociente, ou 2x ao quadrado menos 3x mais 5,
mais o resto sobre o divisor. Isto, aliás, até é utilizado também na primária, quando se faz o algoritmo da divisão. Ora, relações entre os graus, o grau do dividendo é sempre igual à soma do grau divisor com o grau do quociente, que aconteceu aqui no nosso caso. Este tem grau 2, este também. O grau do dividendo é a soma destes dois graus e, claro está, o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Uma última observação sobre este algoritmo da divisão, ou divisão euclidiana de polinómios, é que diz-se que um polinómio é divisível por outro se porventura o resto da divisão for zero, que não é o caso deste exemplo que fizemos aqui. Portanto, neste caso, o resto deu-nos mesmos 12x mais 12. Só se desse resto zero é que diríamos que o polinómio era divisível. Ora, já repararam que este algoritmo é trabalhoso, sejam organizados, está bem? Há algumas coisas que os meus alunos voltam e meia se esquecem, trocar o sinal, organizar isto por colunas, às vezes, se isto não estiver bem organizadinho, depois começam a somar monómios com graus diferentes, portanto, sejam bem organizados, lembrem-se destes passinhos, treinem um bocadinho, os primeiros podem não dar, não bater certo, mas quando acertarem com um, depois vão ver que isto é muito repetitivo até. Caso aconteça que a divisão, por exemplo, imaginem que aqui em vez de estar um 4 estava um 5. Então esta divisão daria 5 meios de x ao quadrado. Trabalhamos na mesma com frações, está bem? Tenha depois cuidado com as multiplicações de números com frações. Pode aparecer. Ora, vamos passar para o segundo algoritmo de hoje. Vamos falar sobre a regra de Ruffini ou o algoritmo de Horner. Eu vou fazer aqui uma divisão, vou meter aqui um polinómio qualquer, por exemplo, x à quarta menos 2x ao quadrado mais 6x menos 3. E quero dividir isto por, sei lá, x menos 2. Ok? Sempre que quisermos dividir por polinómios deste género de grau 1, em que só temos x menos 2, x mais 3, x menos 1, é possível fazer a divisão de maneira muito mais rápida, sem ser necessário fazer todo aquele algoritmo, que já repararam que tem bastantes passos e é exigente em termos de cálculos, vocês têm que fazer aí. Então, fazemos a regra de Ruffini, onde aqui em cima vamos meter por ordem decrescente todos os coeficientes do nosso polinómio, que é o dividendo, está bem? Todos os coeficientes do dividendo. Portanto, 1 para o x à quarta, 0 para o x ao cubo. Atenção, se não tem monómio de x ao cubo é porque o coeficiente é zero. Depois, menos 2 para o x ao quadrado, 6 para o x e menos 3 para o termo independente. Aqui embaixo metemos 2. No fundo vai ser sempre, se o meu divisor for x menos 2, o número que metemos aqui é sempre o simétrico que ali aparece. Eu até costumo dar um truque aos meus alunos, que é igual em isto a zero, vejam o que é que isto vai dar x igual a 2. Epá, é um truquezinho, pode dar jeito. Agora, vamos fazer a regra de Ruffini. O 1 cai sempre cá para baixo. O primeiro número que está aqui em cima do nosso polinómio dividendo cai sempre. Depois, o procedimento é só multiplica e soma. Vamos multiplicar o 2 por 1, metemos aqui e somamos o 0 com o 2. Multiplicamos o 2 com o 2, que dá 4, somamos o 4 com o menos 2. Multiplicamos 2 por 2, que dá 4, somamos o 4 com o 6, dá 10. Multiplicamos o 2 vezes 10 dá 20 e ficamos aqui com o nosso resto. Ora, este 17 é mesmo o resto. O nosso quociente aqui, que vai ter grau 3, que a regra de Ruffini baixa sempre um grau ao nosso dividendo, ficamos aqui com x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 10x mais 2x mais 10. Portanto, o quociente aqui será este polinómio que estou a escrever. Até há alguns alunos que escrevem da direita para a esquerda. Portanto, marcamos primeiro o termo independente e depois vamos aumentando ali os graus do x. Portanto, como veem, este processo, se vocês comparassem o tempo que eu iria demorar a fazer um exercício destes com a divisão euclidiana, era muito superior àquilo que demorámos aqui com a regra de Ruffini. Ora, a regra de Ruffini tem uma limitação, que já devem ter dado por ela, só dá para dividir por coisas deste género. x menos 2, x mais 1, x mais 3. Há também uma outra possibilidade. Deixem-me mostrar-vos aqui na sebenta. Caso vocês queiram dividir por... Ui, já avancei demais. Caso vocês queiram dividir por por um polinómio de grau 1, mas deste género, 2x menos 6, também dá para utilizar a regra de Ruffini. O único cuidado que têm que ter, e já vos vou dizer, é um cuidadozinho que têm que ter no final, que é dividir o quociente pelo valor que aparece aqui a multiplicar por x. É o único cuidado. Mas, primeiro, os valores que metemos para o nosso dividendo aqui são 3, menos 4 e 7. Que número é que eu vou meter aqui? Porque é que aqui aparece um 3? Vamos fazer o truquezinho de igualar isto a zero.
Estão a ver, isto depois também dá jeito para este caso. Fica x igual a 3. Então, é este o número que vamos meter aqui. Fazemos o Ruffini normal, lá está, o 3 caiu, o outro 3 multiplicou por 3 dá 9, menos 4 mais 9 dá 5, 3 vezes 5 dá 15 e temos aqui o nosso quociente. Quer isto dizer no final que, desculpa, o quociente não, o resto, que este 22 é mesmo o resto da nossa divisão, mas o meu quociente, em vez de ser 3x mais 5, temos que dividir cada um dos elementos do nosso quociente por 2. Deixa-me já agora tentar aqui explicar de maneira assim mais ou menos simples, o mais simplificada possível, porque é que isso acontece. Ora, nós estamos a dividir um polinómio, que é um dividendo, por ax menos b. E o Ruffini só me permite dividir por coisas deste género, x menos 3, x mais 2. Então o que é que se pode fazer? Coloquei aqui embaixo o a em evidência. Claro que ao colocar o a em evidência, aqui ficamos com b sobre a, que é no fundo o número que a gente meteu aqui na regra de Ruffini. Se repararem, foi 6 sobre 2 que nós metemos na regra de Ruffini. Ora, a regra de Ruffini dá um quociente e dá um resto. Não sei se lembram que o dividendo é igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. Mas este é o quociente e o resto da regra de Ruffini. Que se eu agora voltar a multiplicar por 1 sobre A, eu vou ficar aqui com o meu quociente a dividir por A e o resto fica por baixo do divisor que eu comecei. Portanto, lá está, o resto não sofre alterações, só o, só o quociente é que fica a dividir justamente pelo número que está aqui a multiplicar por A. Mas, pá, não tem que saber isto de cor, não tem que saber porque é que isto acontece, está bem, isto era só para me justificar. Aquilo que eu diria era, quando fizerem uma regra de Ruffini, imaginem que estão a dividir por, deixa-me cá me dar outro exemplo, por 3x mais 12. Uma coisa assim. O que é que fazem? Igualam isto a zero para saber que número é que vão meter no Ruffini. Fazem o Ruffini com o menos 4, neste caso. Vai-vos dar aqui um quociente. Não se esqueçam que o quociente final vai ser este polinómio todo a dividir por 3, que é o número que está aqui a multiplicar por x. O resto é o mesmo que deu o resto da regra de Ruffini. Está bem? Não sei se isto facilita nem se não, mas é uma das possibilidades também. Portanto, o Ruffini tem de facto esta limitação, que só dá para dividir com polinómios de grau 1, mas dá para dividir com coisas que tenham aqui números atrás do x. Não tem que ser necessariamente x menos 2 ou x mais 4, tem ainda essa possibilidade. Já para não falar que depois é possível encadear Ruffinis, mas eu não vou estar aqui a complicar-vos mais isto. Uh, Treinem a regra de Ruffini, treinem a divisão euclidiana. Nós vamos precisar muito disto numa próxima aula, quando começarmos a dar as próximas aulas, quando começarmos a falar de fatorizações e de inequações, vão ver que a regra de Ruffini vai nos ser extremamente útil. Espero que esta aula tenha sido perceptível, agradável, não se pode pedir muito, não é? Treinem estas coisas, bom estudo. Se precisarem de esclarecer alguma dúvida ou adquirir a nossa sebenta, mandem mensagem nos nossos vídeos do YouTube. Bom estudo. Até breve.